Hoje vamos seguir a matéria do terceiro ano. Eu falei na última aula sobre Hegel. Fiz uma apresentação primária de Hegel, né? A minha ideia hoje é retomar essa matéria de maneira um pouco mais sucinta, dar prosseguimento a ela e fechar. Vamos ver se é possível, se é uma aula, acredito que seja uma aula um pouco mais longa, e fechar com as questões pertinentes ao problema da imaginação, da imagem. Ou seja, a gente trabalha aí bastante coisa sobre filosofia da arte em relação ao século XIX. A figura de Hegel é uma figura fundamental, retomando a matéria, a figura de Hegel é uma figura fundamental na história da filosofia como um todo, particularmente durante o século XIX, a discussão entre o idealismo e o realismo. E, mais do que isso, Hegel é um autor fundamental porque ele introduz o problema da história, como nós vimos. Hegel pode ser entendido como um filósofo de uma linha, tal como Schopenhauer, de uma linha descendente da perspectiva kantiana, tentando dar conta do problema que Kant coloca do problema da coisa em si. Só retomando um pouquinho o problema da coisa em si, Kant mostra na Crítica da Razão Pura que quando nós falamos da realidade, essa realidade é apenas seu aspecto fenomênico, ou seja, ela já é fruto, digamos assim, de um construto mental, de um construto entre aquilo que eu apreendo do mundo, somado e organizado pelas minhas faculdades. Mas o que é de fato a realidade em si, esta, vai dizer Kant, nós não sabemos. Schopenhauer, por sua vez, vai desenvolver uma teoria dizendo que a coisa em si é a vontade, como nós vimos, e que o mundo fenomênico é o mundo como representação. E, portanto, o papel da arte seria justamente viabilizar essa passagem da representação a um contato direto com a vontade. Muito bem. Hegel, por sua vez, não vai levar tão em conta o problema da coisa em si, ou melhor dizendo, ele vai incluir o problema da coisa em si como problema ingresso na história da própria consciência, na história de um autoconhecimento. Ou seja, se eu não tenho, de alguma forma, acesso ao que é a coisa em si, algo eu tenho enquanto experiência, enquanto auto-evidente, que é a consciência de si mesmo, que é a autoconsciência, né? Portanto, a investigação da consciência, desse sujeito, dessa estrutura que ele vai chamar de para si, é o que importa para a sua filosofia. Mas essa consciência, ela não é uma consciência propriamente individualizada. E isso é o grande elemento-chave da filosofia de Hegel. O grande elemento-chave da filosofia de Hegel é que ele vai propor uma certa integração do espírito e da natureza, colocando a natureza subordinada ao espírito. E o que ele chama de espírito? Espírito aqui diz respeito a uma consciência individualizada, a minha consciência, em certa medida diz sim. Mas diz mais além disso. A minha consciência individualizada diz respeito a mim. Ela é apenas uma perspectiva, digamos assim, do espírito e seu plano maior, que é a própria experiência enquanto humanidade. Tá? No que concerne a beleza, ao que nos interessa, o problema da estética, Hegel começa por romper com Kant no que tange a possibilidade de uma ciência do belo. O belo constitui, assim, para Hegel, uma ideia que existe de fato na realidade, através das obras de arte. As obras de arte para Hegel são belas em si mesmas, porque elas são em si mesmas para o espírito humano. Portanto, a possibilidade de uma ciência. Em Kant não há uma ciência, há uma crítica da arte, não uma ciência. Há uma crítica, não é nem da arte, uma crítica das faculdades que me garantem juízos estéticos. Por isso, uma crítica da faculdade de julgar. Hegel propõe uma conciliação que, segundo ele, já se encontra presente em Kant, entre o espírito e a natureza.
ainda que o filósofo tenha se mantido apenas do ponto de vista subjetivo. O filósofo aqui é Kant. Ou seja, Hegel pensa numa conciliação entre o espírito e a natureza. Mas observe, a beleza da natureza não está para Hegel acima da beleza artística, a beleza produzida pelo homem. Isso é um ponto fundamental. Ou seja, quando ele pensa a natureza, essa natureza é uma natureza privada do espírito humano. É uma natureza que muito é bela casuisticamente. E o belo só é belo quando ele mostra o esforço da criação, um esforço de criação. Noutras palavras, o belo artístico supera o belo natural. Outro ponto importante da obra hegeliana é a concepção de uma arte que supera a dimensão do gênio, no caso do sujeito individual. Isso nós já vimos, falamos também. O sujeito, enquanto indivíduo, tem menor importância para Hegel do que o espírito enquanto humanidade. O que importa para ele é a experiência coletiva. O que importa para ele é uma comunidade dos homens que dá ciência e consciência, que garante uma ciência e uma consciência de si. E o nome disso se chama história. Hegel, como se sabe, mais do que um filósofo que valoriza a história da filosofia, é um filósofo que cria uma filosofia da história, na medida que confere à história um sentido de autoconhecimento da própria espécie sobre si mesma. Um autoconhecimento da espécie, melhor dizendo. Geist, espírito, né, manifesta-se aqui como um espírito de humanidade. Portanto, toda a história do homem é uma fenomenologia do espírito, que é o título da sua principal obra. Por que é uma fenomenologia do espírito? Porque o espírito vai se manifestar fenomenologicamente, ou seja, vai se manifestar nos fenômenos produzidos pelo homem. Portanto, a filosofia, a arte, a religião são manifestações de todas as atividades humanas, são manifestações do espírito. São modos do espírito galgar-se. O que eu quero dizer com isso? Com esse galgar do espírito é se descobrir, se descortinar a si mesmo. O belo natural sai pela primeira vez do domínio da estética. Porque a estética, não que ele não leve contra o belo natural, diz, o belo natural existe. Uma flor é bela. É uma bela paisagem. O idílico está aí. Mas esse belo natural, ele aponta para uma casuística, para um acaso. Ele por acaso é belo, no fundo é isso que o Rico está dizendo. E esse por acaso ser belo não é suficiente, é menor em relação à beleza artística, porque essa aponta para um exercício do espírito humano, para o valor do trabalho. Nesse sentido, o belo artístico é superior ao belo natural por ser um produto do espírito, diz ele nas famosas lições sobre estética, desculpe. Não, como eu repeti, não significa que não haja um belo natural, né? Mas esse belo natural, ele é casual, ao passo que a arte não. E nesse sentido, Hegel está rompendo com o modelo platônico. Um tipo de, mais que com o modelo platônico, eu diria com uma ideologia artística de ordem platônica. Por que eu estou falando isso? Uma visão platônica. Acho que a palavra fica mais adequada. Com a visão platônica de que a arte imita a natureza.
Essa ideia de uma arte que imita a natureza está lá em Platão. Está também presente nos renascentistas. Tá? Em certa medida está em Kant. Kant não, que eu li toda a crítica da Faculdade do Juízo, não sou um expert da obra, a lei como professor de filosofia, como filósofo, alguém que tem interesse pela filosofia. Eu não me lembro, na leitura que eu fiz, nas 2 vezes que eu já li essa obra, não me lembro de um Kant muito preocupado em estabelecer uma tabela, digamos assim, um critério sobre qual tipo de manifestação de beleza que é superior à outra. Ele até fala de um belo que se agrega, né? Agora a palavra está me fugindo, mas não necessariamente em relação à obra, a relação entre natureza e cultura, né? Mas Platão, sim. Platão, a beleza, a arte imita a natureza. E é por isso que ela está depois, em termos de conhecimento em relação à natureza. Por quê? Porque ela é uma cópia da cópia. A própria natureza sensível já é uma cópia das ideias. A arte é uma cópia daquilo que já foi daquilo que já constitui em si mesmo uma cópia. O que é interessante é que Hegel inverte esse modelo, dizendo que a arte, o belo artístico é superior ao belo natural. Porque ele é expressão do espírito. E, portanto, a arte já não responde, já não constitui uma imitação da natureza, uma vez que a natureza é inferior à arte. A graça de reproduzir a natureza é a pergunta: qual é a graça de reproduzir a natureza? Vai dizer, a graça de reproduzir a natureza está em um homem igualar-se ao Criador. Ele, enfim, rejubila e com sua habilidade criativa de gerar um artifício. Em outras palavras, o homem imita a arte não no sentido de ver na natureza algo superior ao que é produzido artificialmente. Mas ele rejubila-se em imitar a natureza porque ele se equipara ao Criador, a Deus, na medida em que ele se equipara a alguém que também cria, ele é um co-criador. Portanto, o valor da arte não está aí, digamos assim, atrelado ao trabalho, ao trabalho criativo. O próprio Hegel fala que, por esse aspecto, a técnica se coloca, inclusive, em certa medida, acima da arte, na medida que a técnica produz o útil. E o útil é algo ainda mais criativo do que a simples imitação. Pelo contrário, vai dizer, a imitação acaba produzindo um certo tédio. E isso é muito próprio e esperável. Por quê? Porque o espírito, né, o exercício primeiro do espírito humano é negar a natureza. Ou seja, ele vai dizer... Isso é outro ponto importante de Hegel. Hegel é um autor que desenvolve uma filosofia fundada no método dialético. Esse método dialético que aparece lá em Platão é um método de uma relação entre contrários. Na verdade, Hegel pontuou que todo movimento filosófico se dá em 3 fases. Num posicionamento, que é uma tese, numa negação, que é uma antítese, e numa suprassunção da tese da antítese, que é um reencontro das duas, que é uma síntese. Tese, antítese e síntese. Então, todo movimento de autoconhecimento envolve uma negação, uma antítese, uma negação do estado primeiro. O espírito nega a natureza. O homem nega a natureza na medida que ele afirma o trabalho, na medida em que ele afirma a criação. Sua criação como própria e única e distinta da natureza. Tá? Outro ponto, e aí que acho que foi onde nós fechamos, e vamos pegar aqui, é que uma vez visto isto,
que a arte, que ele não dá o valor, o gênio, a produção da genialidade pessoal, individual, já não é tão valorizada por Hegel como em Kant, o gênio criador, que Hegel valoriza o gênio criador. O Hegel não, Kant valoriza o gênio criador. Crítica da Faculdade de Justiça tem um capítulo dedicado ao gênio criador. Né? Em alguma medida ele até valoriza mais a natureza do que a arte, eu falei que não. Tem um momento que ele fala um pouco isso, quando ele diz do gênio criador. Que ele diz que o gênio criador, isso ele fala lá, o Kant lá na Crítica da Faculdade do Juízo. O gênio criador, que eu me lembrei, o gênio criador, ele é uma espécie de interferência na cultura, interferência da natureza na cultura, na medida que o gênio, ser gênio, criador, é algo absolutamente uma propriedade que a natureza dá a algumas pessoas, que confere a algumas pessoas. Então ela interfere sim. Né? Hegel aqui, por outro lado, está dizendo, olha, eu não dou tanto valor ao gênio criador, ao gênio artístico. Eu não dou importância a indivíduos. O que importa aqui é a história da arte. Ela sim nos conta, nos traz um legado. E isso é interessante porque ele vai identificar 3 momentos históricos importantes. A arte simbólica do Egito, a arte clássica, que é a Grécia, e a arte romântica, que é a cristã. Ou seja, a beleza é o desenvolvimento de uma ideia. E nesse sentido, a história da arte é importante e está profundamente atrelada, segundo Hegel, à história das religiões. Há uma franca evolução histórica. Ele é um processo de consciência paulatino de si mesmo. De seu papel no autoconhecimento do espírito. No caso da arte egípcia, o grande acento da arte egípcia, e segundo Hegel, esse é o primeiro momento da arte, a arte egípcia ela traz o conceito de eternidade. Por isso o valor da pedra, né? Por isso formas que se mantêm. Por isso a eternidade. E isso está profundamente vinculado à religião egípcia, que é a primeira religião reconhecida, uma das primeiras religiões do mundo, né? A religiosidade dos antigos egípcios é uma das primeiras religiões do mundo que vai conferir a noção de eternidade ou de uma permanência ou de uma preservação da alma, uma figura nos processos de mumificação. É a eternidade, a permanência, o valor que a pedra tem enquanto permanência, porque ela mantém-se, está muito ali coligado à forma egípcia. E por isso o simbólico. O simbólico, o símbolo, é sempre símbolos de eternidade. Para começar, de poliedros perfeitos. A pirâmide, por exemplo. De poliedros clássicos. Perfeito não seria o termo. Clássicos. A arte egípcia é arte simbólica porque ela é uma primeira encarnação do espírito humano. É uma primeira demonstração do espírito no seu autoconhecimento, para começar a noção de eternidade, de permanência. A arte grega, por outro lado, também vai expressar a religiosidade grega, né? Ela vai ter como elemento forte a antropomorfização. Ou seja, não é mais não é mais a transcendência do eterno como nós encontramos na arte egípcia. É a imanência do humano que está na arte grega. E certamente pode-se dizer, inclusive, que a arte grega se opõe em vários aspectos à arte egípcia. A arte grega é antítese da arte egípcia. Ok? No entanto, a arte cristã, que é a arte românica, a arte romântica, que eles chamam de arte romântica,
Você sabe que os historiadores de arte não colocam nesses termos. Eles chamam de arte romântica, mas os historiadores de arte falam de várias fases da arte cristã. Paleocristã, bizantina, românica, gótica, barroca, renascentista e por aí vai. Mas, em linhas gerais, ele vai dizer que a arte romântica, que é a arte cristã, é o que se produz no cristianismo, a fé cristã, ela quase que se mostra uma subsunção de dois aspectos. Uma subsunção do simbólico do Egito e da sua antítese, que é o antropomórfico, o clássico grego. Por quê? Porque o cristianismo ele guarda do judaísmo um elemento que está ali presente na religião, já na religião egípcia, que é a eternidade, que é a transcendência. E uma transcendência, inclusive, mais radical que a transcendência egípcia. Porque o judaísmo ele é fundado num Deus oculto, num Deus que não tem figuração, num Deus que não tem rosto, de um Deus que não tem face, né? De um Deus que não se olha para ele. Que nem nome tem, né? Porque a própria palavra Jeová não é um nome, é uma frase, eu sou aquilo que é. Ou seja, o Deus judaico ele não se nomeia, ele se define diferente. Né? Pergunta lá Moisés, que nome dou a ti? Ele fala, eu sou aquilo que é. Ou seja, ele não dá um nome, ele se define, é diferente. Se definir diferente de se nomear. Porque até mesmo nomes já configuraria uma certa idolatria. Né? Porque você teria algo aqui se... O que é o problema da idolatria? Você tem um objeto, uma coisa figurativa, uma coisa real, uma coisa efetiva, uma coisa que você observa, né? Uma imagem, um Deus que se mostra uma imagem, ou mesmo um nome. Ele diz nem imagem, nem nome. Então, nesse sentido, o judaísmo ele radicaliza, de alguma forma, né? Vai radicalizar, ele vai acentuar esse aspecto desencarnado, né? Não fenomênico, vou usar uma expressão aqui kantiana, não fenomênico do eterno. Mas o cristianismo, ao mesmo tempo, ele reconhece isso e, ao mesmo tempo, ele antropomorfiza. Ou seja, ele resgata um elemento da religiosidade grega. Porque ele antropomorfiza a figura de Jesus. Ou seja, esse Deus que é abscônditos, né, é oculto, né, ele, ao mesmo tempo, ele é representado. Ele também aparece numa figura. Ele também se mostra na figura de uma pessoa. Ele também ele tem algo de antropomórfico, que é a figura de Jesus. E esse jogo mostra justamente, como o Hegel pontua, uma certa fusão aí. Uma certa síntese de dois movimentos, a princípio, antagônicos. E isso que Hegel faz. Hegel está o tempo todo mostrando como a nossa história ela é um processo de idas e vindas, e esse processo ele segue uma lógica, ele segue um sentido que é de autoconhecimento. Ou seja, Hegel igualmente pontua que essa não necessidade de um Deus que no cristianismo, ao mesmo tempo ele vai reafirmar essa condição simbólica egípcia que vai estar radicalmente no judaísmo através de um Deus que não se mostra, né? Através de um Deus autossuficiente, né? E que no cristianismo se mostra, inclusive, pelo corolário da fé, ou seja, a ideia da fé cristã, que é justamente uma fé que não depende de imagens, né? Contrária a qualquer idolatria, né? Que independe de provas artísticas de sua verdade, mas ao mesmo tempo encarnada. Ao mesmo tempo encarnada na figura de Cristo.
de um Deus que se submete à condição humana, que sofre e morre, mas que tem algo de antropomórfico aí, como os gregos. Ou seja, o cristianismo, a arte cristã, ao mesmo tempo, ela traria algo da eternidade egípcia, do abscôndito judaico, confraternizado, né? Fraternizado, configurado ao antropomórfico grego, na medida que isso se expressa numa figura pública, numa pessoa. O cristianismo resgataria na figura do próprio Cristo o antropomorfismo dos gregos em grau extremo. Nesse sentido, a arte retoma seu poder, pois confere permanência à breve manifestação de Deus na Terra. Na matéria. Matéria. Tá? Então você percebe que a arte aqui é pensada... Hegel pensa não apenas a arte. A arte é pensada não individualmente, mas historicamente, em fases que constituem um desdobramento do espírito, né, do Geist, do espírito que se autoconhece. Esse espírito é a própria humanidade, que se faz presente na humanidade, enquanto aprendizado coletivo, acho que a palavra é essa, em 3 momentos, que constituem novamente a dialética hegeliana, que é de tese, antítese e síntese, e, portanto, de uma arte simbólica, uma arte clássica, antropomórfica, né? Esse simbólico colocaria tanto o egípcio, mas também pensando a religião judaica, que não é artística, porque ela não depende de provas artísticas de verdade. E por fim, na arte cristã, em qual consegue fazer essa subsunção. Tá? Bem, então, novamente, repito. O simbólico, a gente mais muito vendo aqui, a arte clássica, tipicamente grega, equilibra o conteúdo, ideia de liberdade de forma. A arte romântica, cuja relação tensional entre forma e conteúdo, agora se mostra na Catedral Gótica. Ele fala da Catedral Gótica, isso é importante. A Catedral Gótica é bem tipicamente isso, né? Ela maximiza o interior e exterior. Ela, tal como as pirâmides, elas são verticalizadas. As catedrais são verticais como as pirâmides, apontam para o céu, apontam para o transcendente. Né? E elas também têm um elemento ali, que é importante frisar no cristianismo, que é a noção da interioridade. No interior do homem habita a verdade, já dizia lá Agostinho de Hipona. E isso vai aparecer na Catedral Gótica, principalmente na ideia do vitral, que o vitral lhe filtra a luz. Tá? Muito bem. Mas, se isso é pensado, o passivo de ser pensado na figura de Hegel, que falece em 1830, eu falei 1850 na aula passada, estou errado. Foi em 1831 que Hegel faleceu. Mas se, por um lado, isso se mostra, digamos assim, presente na filosofia hegeliana, o século XIX vai ter outros aspectos importantes para serem colocados. Para começar, quando a gente fala que a arte supera a natureza, tem que ser em Hegel, a gente tem que lembrar o contexto em que isso está se dando. Para começar, a partir do século XIX, vê-se uma mudança estratégica. A arte começa a ser pensada não mais em termos de imitação da natureza. Não é à toa que Hegel, nesse sentido, ele corrobora plenamente com o que está acontecendo no século XIX em termos de arte. Mas antes, uma libertação do artista como um indivíduo agora dirigido aos sentimentos e ao imaginário.
É bom lembrar que a arte, a partir do século XIX, né, ela começa, a arte começa, um elemento forte que a arte vai estabelecer é uma crítica a essa ideia de que a arte tem que imitar a natureza, que está presente em Hegel, no século XIX. E o que a arte vai dizer? Olha, meu papel não é imitar a natureza. O papel agora é a descrição dos sentimentos, das emoções humanas, da imaginação humana. A arte, portanto, ela está desprendida desse papel, dessa obrigação, né? Portanto, a estética, portanto, ela se torna uma psicologia. O Friedrich Nietzsche, que é o próximo autor que a gente vai estudar, ele chega a dizer que a arte se torna mais que uma fisiologia, se torna uma psicologia, se torna uma fisiologia. Uma fisiologia, ou seja, eu não estou apenas falando da alma, estou falando do corpo, né? Ele fala de que o artista agora tem que dar conta das condições orgânicas e psicológicas a arte agora faz referência às condições orgânicas e psicológicas do seu criador. Para começar, o primeiro efeito que isso vai se dar, dessa ideia de que a arte não tem mais o papel de imitar a natureza, no século XIX, é na pintura. A pintura é propriamente isso. A pintura é essa expressão máxima. Estou com o telefone, já desliguei. Depois, se quiser, toca de novo. A pintura é essa expressão máxima. É a primeira forma de expressão em que isso se dá, né? Em que a arte ganha uma certa autonomia. E o que está mais em jogo ali é a descrição de uma natureza interior. Essa natureza interior que vai explodir lá no século XX, no início do século XX, por exemplo, no Mantes. Na ideia de uma melancolia, num Baudelaire, por exemplo, num Rimbaud, né? Nos poetas. O Delacroix, que foi um pintor do século XIX, ele diz uma frase que é incrível. Ele diz assim: a pintura não tem sempre a necessidade de um motivo. Essa frase é bem tipicamente de quem está dizendo: olha, nosso papel não é mais o retrato o retrato. Né? Ou seja, uma Mona Lisa já é impensável no século XIX. Por que é impensável? Porque não é mais o papel do pintor, do artista, retratar a realidade. Um exemplo muito típico disso são os impressionistas. Os impressionistas, o tema não é mais a imagem. Você pega lá a Catedral de Notre-Dame, pintada lá pelo Monet, a preocupação não é mais a imagem. O que ele está preocupado é a luz. Ou seja, a preocupação não é o objeto observado, é a luz, é o efeito da luz sobre esses objetos. E tem um outro ponto que é importante frisar, para a gente fechar por hoje, é a descoberta do daguerreótipo em 1838. O daguerreótipo vai fazer toda a diferença. O que foi o daguerreótipo? É a primeira máquina de fotografia. É a máquina de fotografar. A primeira máquina de fotografar se chama daguerreótipo. Ela foi inventada em 1838. As primeiras fotos se dão no início da primeira metade do século XIX. 1838, 40, já estão tirando várias fotografias. E isso vai ser importante por quê? Porque aí vai se dizer, olha, a pintura não precisa mais se preocupar com isso. Retratar a realidade tem uma técnica para isso, chama fotografia. Existe um aparelho que faz isso, que é a fotografia. A fotografia, em certa medida, ela vai dar autonomia e independência, ela vai tirar da pintura a obrigação de retratar a realidade. E se investigar outros aspectos da realidade. Como eu falei, os impressionistas pensando na luz e não mais na imagem. Ou mesmo os expressionistas, já no final do século XIX, como Van Gogh, como Gauguin. Né? Ou seja, a questão ali não é mais vinculada
É um retrato, propriamente dito. A cadeira do Van Gogh não tem a preocupação de retratar a realidade, de retratar como a realidade está inflada de sentimentos. Ela está inflada de emoções, ela está inflada como o artista altera a realidade na medida que a realidade que ele mesmo observa. Ou como o seu olhar ele regulariza, ele recorta essa realidade. O que é interessante é que a fotografia inicialmente é pensada como aquela que tem o papel de retratar a realidade. E depois ela mesma vai se mostrar. Depois, ela vai deixando de se tornar uma técnica, pura e simplesmente, vai se tornando uma arte. Para explodir depois no cinema. Por quê? Porque a própria fotografia, os próprios fotógrafos vão começar a dizer, olha, eu não retrato a realidade, eu também interfiro na realidade. A maneira como a fotografia, a maneira como a câmera olha, a maneira como eu olho, também altera o olhar da câmera. Tá? Mas tem isso. Portanto, a verdade da arte muda no século XIX. A expressão agora substitui a imitação. Antes a verdade da arte era imitar. Hoje a verdade da arte no século XIX é expressar. Tá? Principalmente depois que se mostrou que o nosso olhar é muito alterado. O Géricault, por exemplo, pintava os cavalos, ele adorava hipismo. Então tem uma pintura dele que é maravilhosa, com os cavalos com as pernas esticadas, como a gente pula, pulando um fogaréu, a gente pula de perna esticada. Né? O ser humano pula esticando as pernas, abrindo a perna assim. E o Géricault pintou os cavalos exatamente assim. E as pessoas entendiam, até então, que os cavalos pulavam com as pernas esticadas. Foi com o advento da fotografia, o recorte dos instantes de uma fotografia, que você percebeu que os cavalos não pulam de perna aberta. Eles pulam em trote, é diferente. Então você percebe que como a fotografia, como a imagem, a pintura, o olho, ele alterava, ele modifica. Vai exigir uma série de releituras sobre isso. Um autor que eu acho muito interessante é o Bergson. O Bergson, por exemplo, no livro A Evolução Criadora, ele diz uma coisa que é bem interessante. Diz que o olho humano, quando ele pega o Géricault com aquelas patas todas abertas, que nenhum cavalo pula daquele jeito, senão se estabacaria no chão, na verdade, vai dizer, o Bergson vai dizer, na verdade, ele não pintou a imagem setorizada que a fotografia faz. Na verdade, o que o Géricault conseguiu captar como pintor foi um esquema do galope. Né? É uma boa explicação, mas eu acho muito suficiente. Eu acho que, no fundo, há uma crise realmente da imagem ali, uma crise. Mágica da imagem, uma crise, uma percepção de que a nossa forma de perceber o mundo, ela não é exatamente como tal o mundo é. Tal qual o mundo é. Tá? Na próxima aula eu vou dar prosseguimento, eu devo entrar em Nietzsche e fechar. Vou ver o que falta ainda para ler. E a gente vai começar a falar de ética e política. Tá? Vou dar sequência à ética e política. Eu não vou dar ética depois política. Eu vou colocar tudo junto. Tá? Até para diminuir o tempo. Falou? Um grande abraço a todos. Valeu.